Opa, essa aqui é a aula extra da monitoria assíncrona de vocês, que fala sobre um tópico chamado acumuladores. Isso aqui é uma coisa que a gente usa bastante, principalmente em maratona de programação, mas que vocês vão achar em algumas questões e podem confundir vocês. É só uma forma de pensar, é só uma parte da lógica. Existem questões que eles vão pedir para vocês contarem algumas coisas. Então, por exemplo, contar quantos dígitos pares aparecem em um número, contar quantas vezes em uma sequência alguma coisa acontece. Isso aqui a gente chama de acumuladores, porque eles acumulam valores. Então, um problema bem simples para vocês primeiro, para começar, é que o nosso código ele vai dar 10 números para vocês e ele quer contar quantos desses números que eles deram são múltiplos de 3, ok? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai na nossa main, a gente vai ter que chamar uma função, que vai ser a nossa função de loop. Essa nossa função de loop, vamos criar ela aqui, vai ser a nossa int loop. Cria uma variável, int resposta, recebe loop, papá. A nossa int loop, o que ele faz é if count igual a 10, a gente dá um return acumulador. Por que isso? Vamos lá. Lembra da outra questão que a gente fez com recursão? Tipo, essa aqui, onde a gente usava um contador para ir avançando? Um contador, um índice, um i, você pode chamar como você quiser. Aqui a gente vai usar o contador também para fazer a mesma coisa, para ir avançando e contabilizando quantas vezes a gente fez o nosso processo. Mas aqui eu usei uma variável que vocês não viram até agora, que é o nosso acumulador. Int acumulador. Aqui, e como a gente passou aqui, vamos colocar 0, 0. Acumulador é basicamente o conceito de uma variável que ela vai crescendo durante a nossa recursão. Então ele vai acumulando coisas enquanto acontece no nosso código. Então aqui, vamos lá. Se ele encontrar o count igual a 10, ele para. Enquanto não, ele vai realizar o nosso processo. Qual é o nosso processo? Vamos lá. A gente tem que ver aqui se o número é divisível por 3. If count. If count não, né? A gente vai primeiro ler, né? Int n scanf %d n if n%3 igual a 0. Acumulador recebe acumulador mais 1. E depois a gente chama a nossa recursão com loop e count mais 1 e acumulador. Esse aqui é um código clássico de acumulador, ok? O que ele faz é, a gente vai entrar na nossa função aqui, e aí ele entra aqui, ele vai fazer o nosso processo padrão de contador, que vocês já conhecem, e agora ele tem um negócio novo. Depois que a gente lê o valor aqui, ele está fazendo esse if aqui, acumulador, recebe acumulador mais 1. Isso é um processo bem simples. O que ele está fazendo é, acumulador está em 0. Sempre que ele entrar nesse if aqui, o acumulador aumenta em 1 unidade. Então ele sobe. E aí, já explicando para vocês um negócio que talvez vocês não tenham visto, é que uma forma de a gente fazer isso aqui melhor, mais bonitinha, é fazer um mais recebe. Mais recebe 1. E se quiser fazer ainda um pouco mais compacto, dá para fazer um mais mais. Ok? E isso aqui é um código de acumulador. Então, testando agora, gcc acumuladores, acumuladores.c, .barra.out. Vamos lá. Eu não printei em lugar nenhum, então não ia dar certo. Printf, %d, resposta. Tá? Pronto, Ctrl C, esses acumuladores, .barra.out. Agora a gente vai. 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15. São 5, o resta tem que ser 5.
E agora a gente vai colocar várias vezes o número 8, que é um que não é, até acabar. Pronto. Resultado deu 5 porque ele acumulou valores, ok? Tentem, se você não entender algum código, tentem digitar na máquina de vocês, executem, coloquem vários prints para ver, que isso aqui ajuda muito para entender o conteúdo, principalmente em assuntos um pouco mais chatos como recursão. Vamos lá, isso aqui é um loop padrão, e agora a gente vai fazer uma questão um pouco mais complicada, que é para ver quantos dígitos de um número n é par, ok? Então aqui a gente apaga esse loop, ele não vai mais ser usado. Apaga essa main e vamos começar do início. Cria um int n. A gente quer saber quantos dígitos de n são par, ok? Então a gente vem aqui, passa para a função pares de n. É isso. A gente não vai pintar aqui dentro, a gente quer pintar fora. Então a gente cria um int pares, recebe pares de n. E dá um printf. %d. Contra barra n, contra barra n. Só para ficar mais espaçadinho. Pares. Mudar o nome aqui para par. Só para não ficar confuso. Mudamos o nome. Vem aqui, ó. Int pares de n. Qual é a nossa condição de parada? Agora a gente vai fazer basicamente um separador de dígitos. Existe um problema na matemática discreta, que é que quando você divide um número por 10, de uma divisão inteira por 10, você está basicamente cortando um número, ok? Você está basicamente cortando o dígito mais da direita. E se você tira o resto, evidentemente, você está pegando esse número mais da direita e isolando ele da nossa conta. Então a gente vai basicamente fazer isso. A gente pega o nosso int n, e a gente vai pegar e saber como é que a gente vai dividir esse número aqui. A gente vai passar, na nossa recursão, n dividido por 10, que é o n com um dígito a menos. A gente está cortando dígitos aos poucos. Beleza. Qual é a conta de parada? É quando a gente acabar o nosso número. Ou seja, if n igual a 0. Ou n%10, ou n barra 10 igual a 0. Vai fazer com n igual a 0. Return o nosso acumulador aqui, que é conta pares. Conta pares. Opa. Int conta pares. Aqui o return. Aqui é o nosso conta pares. E é isso. Return conta pares, que começa em 0 aqui. Então aqui a gente vem n e 0. E for nosso mais recursivo, que a gente faz aqui é aqui. Se n%10, que esse aqui é o nosso número que a gente escolheu. A gente pegou o número, dividiu por 10, é o nosso resultado. E agora a gente quer ver se ele é múltiplo de 2. Ou seja, se isso aqui, %2, for igual a 0, vamos fechar aqui. Papá. Conta pares, mais. Beleza? Tá aqui. Esse aqui eu tenho que colocar também o conta pares. Pares. Mais um não. Conta pares, a gente tá somando aqui. E é isso. Essa aqui é a função de contador de pares. Vamos ver se tá funcionando agora. Calma. Esqueci de iniciar o n. Scanf. %d. Comercial. N. Esse é acumuladores. Ponto barra ponto out. 123. Tem um número par, que é o 2. Ponto barra ponto out. Digitar um número aqui totalmente aleatório. E eu contar na mão quantos pares tem. Tá lá. Pronto. 3 números pares. Calma, tem mais? 1, 2, 3.
Ah, não, tem 5 mesmo. 40284. Perdão, o erro foi em leitura. O erro foi meu, não foi do código, não. E aqui, vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Tem dois números pares, 2 e 4. E é isso. Essa aqui foi a questão de acumuladores.